Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente pelo convite de poder compartilhar com vocês um pouquinho a palavra de Deus, a meditação dessa manhã. E o tema que nós vamos tratar um pouquinho é o erro de Deus. A pergunta que a gente tem que fazer é: será se Deus erra? Se Deus já fez alguma coisa que se arrependeu por não ser tão bom? O que a Bíblia nos diz em relação a isso? Aparentemente a Bíblia nos apresenta uma contradição e eu queria compartilhar com vocês dois versos iniciais, onde Êxodo capítulo 20, dentro dos 10 mandamentos, o verso 4, trata da seguinte ordem de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja bem, o verso nos traz o modelo de caráter que Deus quer para os seus filhos aqui na terra. E um dos traços de caráter é você não trocar Deus por algo semelhante. É você não fazer uma imagem fundida de Deus. É você não trazer a ideia de Deus através de uma imagem de barro, de ferro, de ouro, enfim. Você não trocar a adoração a esse Deus a qualquer outra coisa. Mas o livro de Gênesis, capítulo 1, e se você quiser acompanhar, o versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verso 27: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja bem, parece que Deus transgrediu o seu próprio mandamento. Parece que Deus errou aqui, se arrependeu de ter dado uma ordem. O que de fato a Bíblia nos diz? Porque quando nós olhamos para o verso bíblico, Deus disse: não faça uma imagem de Deus. Essa foi a ordem dele. Mas no verso 26 e 27 de Gênesis capítulo 1, Deus faz uma imagem. E eu queria compartilhar mais um verso, Atos capítulo 12, o verso 21, 22 e 23, a Bíblia diz: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Herodes morre ali, né? A Bíblia, ela, em primeiro lugar, parece que aparentemente traz uma contradição, aonde Deus dá ordem: não faça uma imagem de Deus. Mas o próprio Deus faz uma imagem, o ser humano, depois de criar o mundo e todas as coisas que pertencem ao mundo, Deus então no finalzinho da criação, do sexto dia, cria então o homem à sua imagem e semelhança. Será se Deus quebrou o seu próprio mandamento? No verso que nós lemos agora em Atos, capítulo 12, 21, 22, 23, nós encontramos então a primeira resposta, aonde Deus olha para o homem e diz: você não é Deus. Nós não somos deuses. Deus não nos fez um semideus. Deus não faz o homem para ser um Deus, para tomar o seu lugar de Deus. Ou Deus não cria outros deuses. Então, como a gente pode entender essa aparente contradição? Primeiro, a resposta está no verso que lemos. Em segundo lugar, a proposta bíblica, em cima do verso 26 de Gênesis capítulo 1, o homem sendo criado à sua imagem e semelhança, a palavra no original ali é Tsalem e Demut, no hebraico, aonde quer dizer uma semelhança como uma sombra, trazendo a característica do objeto original, aonde eu trago os traços de caráter desse objeto na qual eu sou a sombra, onde o homem foi criado à imagem e semelhança, a sombra, traços característicos de caráter. E nós começamos então a enxergar. Primeiro, nós não somos deuses.
E a gente viu no relato a punição de um homem se colocando no lugar do mesmo. Mas eu tenho alguns versos a mais para a gente poder entender. Atos, vamos voltar no capítulo 11, aonde nós encontramos um outro texto bem interessante. Atos capítulo 11, o verso 26. Olha o que a Bíblia diz. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E o finalzinho do verso diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque a proposta do céu é que quando as pessoas nos conhecem, elas precisam lembrar de Deus. Quando alguém me conhece, quando alguém conhece o Emaílson, não é para elas lembrarem o meu nome, a minha altura, não é para elas lembrarem características minhas, é para elas lembrarem de Deus. Por isso nós fomos criados à semelhança desse Deus. Eu conheço o Emaílson, então eu me lembro de Deus, através do Emaílson. E quando nós olhamos agora o verso que lemos, Atos capítulo 11, 26, a Bíblia diz que então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Aqui a resposta ela começa a ficar bem mais clara, o porquê que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Os discípulos estavam pregando, vivendo o evangelho que eles tinham aprendido com Cristo, e agora eles estavam à semelhança de Cristo, desenvolvendo as suas obras. O sentido original aqui do capítulo, do verso que nós acabamos de ler, não é um sentido adjetivo positivo, não é um adjetivo positivo dos discípulos por serem chamados de cristãos. O sentido é pejorativo. Eles estavam zombando daqueles homens. Eles não estavam batendo palmas, aplaudindo os discípulos por serem cristãos. Eles estavam zombando, porque quando eles olhavam para os discípulos, eles se lembravam de Jesus, porque eles andavam, eles falavam, eles se vestiam, as suas atitudes, até milagres esses homens faziam, da mesma forma que Jesus fazia ao viver aqui na terra. E quando a multidão olha, eles enxergam os discípulos, eles então acusam, em um sentido pejorativo, eles julgam ou eles zombam esses homens, dando uma nomenclatura de cristãos, porque eles se pareciam. Você talvez lembra da história de Pedro também. Pedro também é confundido com Jesus pelas suas palavras, por as suas atitudes, pelo modo que Pedro se comportava. Aqui está a característica. Quando eu olho para o Emaílson, eu preciso me lembrar de Deus. Por isso eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. As pessoas não podem olhar para você Rosa, para você Zé, para você Morbeck, para você Mardoni, para você Meire, enfim, as pessoas não podem olhar para você e lembrar do teu nome, de quem é você, dos teus defeitos, das tuas qualidades. As pessoas precisam olhar para você, e como elas olharam para os discípulos, elas precisam enxergar quem é Deus através das nossas obras, das tuas obras. Mais um verso que eu gostaria de compartilhar com vocês é Timóteo, capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, onde nós vamos ver o que Paulo fala. Paulo diz assim: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Veja bem, Paulo ele tem a ousadia de dizer
para os seus seguidores, para as pessoas que estão ouvindo, para os seus conhecidos, familiares, amigos, de dizer assim: vocês precisam praticar as obras que eu pratico, sejam os meus imitadores. Então Paulo olha para o seu redor e tem a coragem de dizer: se você praticar as obras que eu faço, você herdará a vida eterna. Você tem coragem de falar isso para alguém? De dizer: seja um praticante das minhas obras. Porque Paulo diz, não se baseando em quem ele era ou na sua potência, mas Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era de fato a imagem e semelhança de Cristo. E ele faz um apelo: se você quiser ir para o céu, você também precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. Por isso Paulo dá a cara a tapa e diz: vocês podem imitar as minhas obras, que vocês herdarão a vida eterna. Essa é a nossa, o nosso desafio. É nós mostrarmos para o mundo que o mundo pode sim seguir as nossas obras, que eles herdarão a vida eterna. E Paulo ele faz um desafio ao jovem Timóteo. No capítulo 4, verso 12 de 1 Timóteo, Paulo olha para Timóteo e diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, olha o que Paulo diz: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo olha para um jovem que está começando o seu ministério. Talvez você seja jovem não de idade, mas você seja jovem de conhecimento da palavra de Deus. E Paulo olha e diz: você precisa se tornar um padrão. O padrão é como se a palavra aqui traz o sentido de uma régua. Quando você quer cortar 10 papéis do mesmo tamanho, você pega uma régua, mede ali o tamanho e todos vão sair do mesmo tamanho, do mesmo jeito, igual. E agora Paulo diz: você precisa ser esse padrão para o mundo. As pessoas precisam olhar para você e seguir o teu exemplo. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. No livro de Tito também, o capítulo 2, o verso 7, e esse é o último verso que nós vamos ler, a Bíblia diz a Tito agora: torna-te pessoalmente. Não se importe com o teu vizinho. Obviamente, se você quer que o seu vizinho, o seu pai, o seu esposo, o seu filho seja um cristão, você tem que ser o cristão dentro de casa, o exemplo, o padrão. E agora Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Padrão de boas obras. As minhas obras precisam ser um padrão que vai medir as obras das outras pessoas. Dentro da igreja, eu sou um padrão. Fora da igreja, eu sou um padrão. Não é a característica ou a nomenclatura de pastor, de líder, de ancião, de o que seja, que vai me justificar, mas são as minhas obras que tornarão um padrão que vai medir as obras de outras pessoas. Por isso há o desafio bíblico. Eu queria encerrar contando uma experiência para vocês. Conta-se a história de um garotinho de 7 anos aproximadamente, que todos os dias pegava a sua mochila, a mãe colocava um lanchinho ali dentro e ele montava na sua bicicletinha e ia passear, dar uma volta. E todos os dias ele dizia: mãe, hoje eu vou conhecer a Lua, e ele ia andar de bicicleta. No outro dia: mãe, hoje eu vou conhecer Marte, e ele ia. E todos os dias ele saía para conhecer um lugar diferente. Certo dia ele pega a sua mochila, sua mãe tinha colocado o lanche, ele monta na bicicleta e antes de sair apressado, a mãe diz: filho, você vai para onde hoje? Você vai conhecer que lugar? E a criancinha então, o garotinho diz: mãe, hoje eu vou conhecer Deus. Deus, filho? Vou conhecer Deus. E ele sai apressado, correndo, e ao chegar na praça da cidade ali, dando volta com a sua bicicleta, ele então vê um senhor alto, de cabelos brancos, bonito, de terno, jogando milho para os pombos. Então ele senta no banco ali da praça e a criancinha rapidamente para a sua bicicleta, senta do outro lado do banco e meio
meio com vergonha, tímida, ela olha para aquele senhor e diz: o senhor não sabe a alegria que eu tenho. Hoje eu saí de casa e eu disse para minha mãe que eu iria conhecer o senhor. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado porque o senhor veio para a gente poder se conhecer. E é um privilégio muito grande. Aquele senhor, de forma encantada, olha para aquela criança, também fala algumas palavras de elogio, agradece e diz: eu também estou feliz, obrigado pelas palavras, por estar junto comigo aqui. E a criancinha, com muita alegria no coração, tira a sua mochila das costas, pega o seu lanche e diz: vamos dividir o lanche? E os dois acabam lanchando junto, e ao final a criancinha diz: eu preciso ir embora, minha mãe pode brigar comigo. Pega a sua mochila, coloca nas costas, a sua bicicletinha, volta para casa e chega em casa: mãe, hoje eu conheci Deus. Sério, filho? Sim. Deus estava lá na praça, é um senhor muito bondoso, estava jogando milho para os pombos e a gente conversou. Ele disse que gostou muito de mim, que amou me conhecer, a gente lanchou junto e foi muito legal. Depois, lá do outro lado da cidade, o senhor chega em casa, tira o terno, coloca então no cabide, senta no sofá da sala, reúne a sua família e diz: hoje eu saí de casa porque eu não aguentava mais. A nossa família está um desastre, a gente só briga, tudo dá errado, os negócios estão falindo. E eu saí com a proposta, com a atitude no coração de tirar a minha vida. Mas ao chegar à praça, eu me deparei então com Deus. Eu conheci Deus hoje. E ele apareceu para mim em forma de uma criança. E Deus então falou que saiu de casa com o destino de me conhecer. E eu fiquei muito feliz, fiquei encantado com aquilo, por outro lado meio que surpreso. E Deus então me falou algumas palavras bonitas, que me amava, que estava feliz de estar comigo ali na praça. A gente até dividiu um lanche junto que ele tinha. E eu quero dizer para vocês que eu decidi não mais tirar a minha vida, mas de viver de acordo à vontade de Deus. Eu decidi ser amigo de Deus a partir de hoje. Meu apelo a você é que você possa decidir ser amigo de Deus, ser um representante de Deus aqui na terra. A criança achava que o idoso era Deus, o idoso achava que a criança era Deus. Mas a realidade é que quando as pessoas te conhecerem, você precisa fazer com que elas não se lembrem de você, mas se lembrem de Deus. E Deus abençoe. Um forte abraço. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pelo cuidado e proteção. Continue conosco, abençoe cada um desse grupo, a nossa família, e nos ajude a cada dia a sermos semelhantes ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.